Olá a todos, cá estou eu. Hoje que dia é? Hoje é dia 3 de Abril de 2026, 8 horas. Hoje é dia feriado, mas os comerciantes não usam aqui. É na próxima segunda-feira. Hoje é um dia importante e começo já com o título do vídeo, né? A mudança. Hoje é dia de Páscoa, é mudança, transformação. O nome Páscoa significa transformação. E como eu lancei o meu livro há um ano, em Abril, e comecei esta aventura dentro de mim, que eu já expliquei no último vídeo, faz agora 2 anos também, no início de Abril. No outro vídeo não, fiz aí um vídeo, mas vou pôr a seguir. Foi um vídeo que eu publiquei, só que depois apaguei, porque estava muito longo e fiz uns cortes. Daqui a bocado apresento. Isto hoje é capaz de ser um bocadinho longo, tenho aqui muitos papéis. O vídeo, o silêncio do galo, da introdução, é como eu medito. A minha meditação sempre foi, maior parte dela, caminhar em silêncio, ou ouvir música, porque para mim o movimento contínuo do caminhar, e eu caminho não apressadamente como as pessoas agora têm a mania de caminhadas muito aceleradas, eu já disse isto também, ou foi no meu livro. Caminhar para mim é passear, e passear para mim é meditação. E uso mais agora, já há muito tempo, bem de manhã cedinho, final da noite, que é quando com pouca gente me cruzo, então não tenho distrações. Porque por mais que eu queira, muitas vezes estou nas minhas viagens, quando dou um passeio, entro na minha viagem e sou interrompido porque aparece alguém, ou bom dia, então mesmo de manhã cedinho, dia, cruzo-me sempre com muitas pessoas e portanto, e há uma distração visual e sai de pensamento. Eu não gosto de estar parado, detesto estar parado ali. Para mim isso não é meditação. A meditação para mim é uma coisa diferente. Mas somos todos diferentes, atenção. Não condeno quem... Só que muitas vezes a gente está ali... só está a forçar. E quanto mais nós forçamos, menos saímos de nós próprios. Porque eu considero isso... Atenção, eu já viajei muito em meditações, já orientadas, já. Por isso que eu não digo que sou contra. Só que noto que muitas vezes estou a ser muito mental. E eu prefiro dar os meus passeios. No cantar do galo. Outros passarinhos. E de sossego. Porque mesmo se eu der um passeio de meia hora, 3/4 de hora de manhã, se eu conseguir retirar desses 3/4 de hora, ou de meia hora, a dar o meu passeio devagarinho, se eu conseguir retirar 1 minuto fora do meu cérebro, eu fico todo contente. Para mim é uma vitória. Ou 30 segundos em que eu consigo ir buscar algo diferente. Mas às vezes acontece, estou em casa, estou na cama, às vezes tenho um sonho e depois acordo e fico dentro do sonho, consigo, e vocês também, basta querer também. Consigo ficar acordado e não acordado, mas a absorver o sonho e a explorá-lo dentro de mim também, com o meu cérebro, e não tão o cérebro, porque de manhã cedo, quando se acorda à meia da noite, o cérebro não está
tanto a trabalhar, não trabalha tanto, então consigo... Há muitas formas, muitas formas. Ora bem, vamos lá, seguir isto, porque se eu não fosse Judas, não tínhamos Páscoa. Não tínhamos a mudança, a transformação, que Yeshua, no fundo, foi isso que ele veio cá fazer. E, portanto, na nossa vida, todas as personagens que existem na nossa realidade, quer nós queiramos ou não, fomos nós que as puxamos para nós, para criar a nossa realidade. Mas insultou-me. Fomos nós que puxámos com a nossa energia essa realidade para nós. Eu sei que é difícil aceitar isto. Eu sei. Eu falo por mim, não é? Mas é. Claro. E daqui a bocado vocês já vão perceber para onde vai a minha conversa. Mas chega um ponto em que nós temos que decidir. E é essa a mudança, né? A Páscoa, em que nós temos que decidir o que é que queremos continuar a plasmar na nossa vida ou não. Simplesmente isso. E pronto. Pessoal, aqui uma mensagem importante. Tenho aqui muitos papéis, mas eu continuo a dizer, sou eu que os escrevo. Muitas vezes com a colaboração deles e de quem mais está mais perto de mim, noutros planos, mas essencialmente do meu mestre, do meu eu sou e do meu Duarte. Porque o Duarte é que vive aqui, é que teve coragem para estar aqui e viver isto tudo, assim como vocês. E portanto, e depois quem paga a fatura, não é? No final do mês, ou no dia a seguir, ou na hora a seguir, somos nós, pagamos a fatura aqui. Todos nós sabemos disso. E portanto, o silêncio do galo também quer dizer a minha mudança aqui no YouTube. Mas a primeira uma mensagem forte que eu quero já transmitir, 6 minutos ou 7, é que eu não dou consultas particulares. Atenção a isso. Portanto, se virem o Duarte aí oferecer qualquer coisa de consultas particulares e não sei o que mais, e mesinhas e milagres e adivinhações, é fake. É pessoas com inconsciência, que hoje em dia a tecnologia está muito avançada, e eu sei do que falo, vocês veem, né? E eu só trabalho com um bocadinho. Não quero ir para um sítio inconsciente, né? Porque dá para trabalhar com a inteligência artificial de uma forma inconsciente, completamente inconsciente. Simplesmente roubando, por exemplo, a nossa imagem, não é? E clonando-a e oferecendo produtos ou serviços que não são verdadeiros. Não é? Pronto. E é esta mensagem que eu quero passar, importante. O que eu vou criar agora na minha mudança é uma coisa diferente e que daqui a bocado vou já expor isso. Mas eu não dou consultas particulares. Não. Portanto, quem se ouvirem, vai alguém oferecer com a minha cara ou com a minha clonarem através da minha fotografia o Duarte e oferecer produtos em termos de que não dê a cara, e eu dou sempre a cara, e se um dia que tiver que abrir a câmara num contexto de live ou podcast, não, são coisas que eu vou já explicar, eu dou a cara e veem logo que não é clonado. Não me escondo atrás de gravações, áudio ou de imagens fake para poder ganhar dinheiro. Eu não faço isso.
E eu não estou aqui a vender a minha energia. Não, isto é o que eu crio, para mim é muito precioso, porque vem de mim. Não é? Adianta, então. Ora bem, vamos lá então começar aqui a passar os papéis. Mas antes, é isso, já está. Criei aí uma música. Já tenho que abrir aqui, é tanta coisa que. Só para explicar, entrei na minha cura de silêncio, né? Eu tenho uma relação às vezes muito zangada com Saint-Germain, às vezes tenho, às vezes discordo com ele, fico zangado com ele sabe disso, não sou só eu, acho que são todos os Saumbras, né, que eu acompanho nesta jornada já há 16 ou 17 anos, e que não concordamos com ele e fazemos bem, porque não concordar com algo é não estarmos a questionar, e isso é importante. Eu sempre vivi toda a vida assim. Eu absorvi durante a minha vida toda muita coisa, por exemplo, isto da religião católica. Né? Eu não sou católico, sou católico, mas não sou católico, desde pequeno que não vou a uma igreja, não entro nesses rituais. Mas sempre absorvi muito do que todas as pessoas me diziam à minha volta. Pequenas frases, pequenas palavras, e eu sempre funcionei assim. Que era, ficava a pensar naquilo e a absorver aquilo dentro de mim e a fazer as minhas questões sobre o que ouvi, se achava correto, se não achava correto, e onde é que isso se plasmava na minha vida. E, portanto, daí veio o meu conhecimento. Não foi de ir à igreja. Né? Pronto. E absorvo muitas culturas. Pronto. Portanto, aconselho a ouvirem a música em inglês que fiz, O que é Consciência. O que é a consciência, porque foi uma música que eu criei 3 músicas, uma em português primeiro, que foi um grito que saiu cá de dentro, da Watchers, os vigilantes, os que só olham, e como eu disse lá para trás, estou farto de só estar a observar, e eu gosto, por isso ter explicado desde pequeno que sempre observei muito, e observava e sentia sempre em silêncio. Os tais Watchers. E, portanto, foi um grito de revolta dentro de mim, aquela música que fiz em português, depois fiz a versão em espanhol, e depois por último fiz a versão em inglês. E desta vez, a português ficou muito louca, e a de espanhol também. Mas a de inglês ficou sublime, a meu ver. E portanto foi por isso que eu a publiquei. Até vou deixar aí o link na descrição, outra vez. Publiquei-a nas plataformas porque a música, essa música, que é a consciência, por trás tem, eu não gosto de dizer isso, gosto destas merdas, mas tem uma tonalidade de cura. Eu aceito isso porque o tom e a vibração da música, se a ouvirmos conscientemente, e eu estou a falar para mim, traz uma certa limpeza dentro de nós. E é esta a mensagem que eu queria passar. O porquê de ter publicado a música em inglês. Apesar que está aí no YouTube. Publica, quem quiser. A finalidade de eu ter publicado na plataforma não é para ganhar dinheiro, pessoal. É claro, as contas eu tenho que as pagar. Mas é para proporcionar às pessoas, se a desejarem ouvir num sítio, no carro ou
ou no telemóvel, ou não passeio, não querem estar a abrir o YouTube, é muito mais fácil pôr na sua playlist. Só por causa disso. Não quero saber disso. Eu por acaso pus na minha. e faço. Hoje isto vai demorar, um bocadinho. E faço porque é o meu último vídeo. Vou já explicar porquê. Tão extenso e tão aberto. Daí a minha mudança, a minha Páscoa. Eu explico já daqui a pouco, porque antes quero apresentar aí uma outra música que fiz para explicar esta mudança. E para como está louca, vamos passar isto. E essa música, o que é a consciência, também me tocou. E ao me tocar dentro de mim, provocou também a minha mudança. Estava a falar de Saint Germain, ia-me esquecer. E este último show, março, início de março, de Saint Germain, estava a cagar, estava chateado, já estava um bocado cheio, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E eu não sou assim. E ouvi o show, nem ouvi direito. Passado uns dias, não tinha o que fazer e fui ler o show. Me apeteceu ouvi-lo, fui ler o show. Foi no meu terceiro dia de reclusão. E aquilo tocou-me, porque me saltaram um monte de ideias, e ele lá pede uma coisa aos chaumbras, e eu nem sabia disso. Só depois é que li a segunda parte, porque eu não consigo ler aquilo tudo seguido, eu vejo a espiritualidade de uma forma, gosto de absorver as coisas com o tempo, não ver um vídeo rápido e seguido em que a plena atenção não existe. Então eu li só um bocadinho do chão, tá? Surgiu uma ideia e depois, passado 2 ou 3 dias, fui e comecei logo a trabalhar nessa ideia. Uma coisa que eu estou a fazer, vou num terço ainda, que estou outra criação. E depois fui ler o resto, né? E lá pede uma coisa aos chaumbres, né? E eu apanhei em choque, né? No fundo, ele não tem sempre razão. Atenção. Ele simplesmente lê a energia que se está a formar. Depois, se é formado ou não depende dele, né? Depende de nós. Isto é uma mensagem importante. E é por isso que eu, depois daqui a bocado, é por isso que eu não gosto disso no início, que eu não ofereço curas, nem ofereço consultas particulares, porque acaba por ser uma ilusão para mim, porque eu estou a ver uma coisa que se pode plasmar e depois custa-me, e aquilo fica a vibrar dentro de mim, custa-me ver que aquilo não se plasmou, porque a pessoa não entendeu onde é que eu queria chegar, porque não se pode transmitir a mensagem toda. Não se pode. Nem pensar, porque senão estamos a entrar no livre-arbítrio das pessoas. E isso não é criar. Isso, quanto a mim, é manipular. Hoje estou a ser... tenho que tirar outra vez a moedas. Não sei se já jogaram o jogo das 30 moedas, que se começa com 30 moedas. Foi o jogo das 30 moedas, mas depois criei outro, e depois que estou a criar outras coisas. Aconselho, vou deixar também aí na descrição o jogo das 30 moedas, para quem ainda não o jogou. Por acaso é engraçado, mas é engraçado se o jogarmos. Primeiro a gente joga sempre com a matriz, né? As respostas socialmente corretas. Só que depois, se formos jogar sinceramente, né? Aquilo tem pouco tempo para respondermos, a intenção é essa, que é para não deixar a mente pensar demais. Pessoal, é por isso que eu digo que a criação não é uma coisa
tem que ser pensada, eu disse isso lá na música, e saber as consequências disso, não é fazer uma coisa só por fazer. E portanto, mas se formos jogar esse jogo sendo verdadeiros connosco próprios, mesmo verdadeiros, vou responder mesmo o que eu faço durante o meu dia a dia, durante a minha vida, o que eu tenho feito, né? Às tantas somos capazes de acabar aí com 40 ou 50 moedas. Então experimentem. Eu também experimentei, né? E também meti a minha mão na consciência e fui jogar o que eu realmente às vezes eu faço, né? Que me calo e que para não arranjar conflitos, para não. Né? Experimente. Bom, seguinte. Ora bem, isto está. Tenho feito. Calma, que isto tem muitas coisas para falar. Tenho feito agora algumas, maior parte das músicas são fases, né? E eu sei porque é que são estas fases. Daí esta conversa agora, que vem assim. Tenho criado algumas músicas, mesmo esta que é a Consciência, em blues. Blues, um blues americano, né? Nasceu lá, na zona de Mississippi, acho eu. As mulheres, porque tenho uma história engraçada com os blues, porque as mulheres, portanto, as esposas, não gostavam que os maridos, estávamos bem lá para trás, fossem ouvir blues, porque diziam que quem entrava no mundo dos blues, né, da música, né, da sonoridade que o blues oferece, mudava. E elas diziam que viravam-se para o diabo. Né? Isto não é mentira. Viravam-se para o diabo. Porquê? Porque o que é que acontecia? As pessoas que entravam no blues começavam-se a interiorizar e cada vez ficavam mais calados. E as reações começavam a mudar dentro deles. Começavam a querer sair, por causa dos seus questionamentos pessoais, começavam a querer sair da matriz. E era por isso que as mulheres diziam que não gostavam que eles fossem ouvir blues, entrassem no mundo dos blues, além de depois bebiam uns canecos e ficavam lá no bar até às tantas, né? Mas depois começavam a vida diferente. E foi criado, e eu vou deixar também aí o link na descrição, porque eu falo isso lá no meu livro, e tem essa música lá bem presente, que é Encruzilhada, o filme que é Crossroad, lançado em 14 de março de 1986. E eu, quando o vi, já depois aqui em 86, quando chegava um filme à televisão, depois eu vi na televisão, no quarto e tal. Tinha a sorte, o meu pai tinha uma loja de eletrodomésticos, portanto nunca me faltou aparelhagem de som, e colunas e giradiscos. E eu gostava de criar as minhas coisas. Comecei a trabalhar, já disse isto lá, também digo isto lá no meu livro. A partir dos 12 anos, meus pais puseram-me logo a trabalhar. Todas as férias, todos os bocadinhos, eu ia trabalhar. E gostei, e achei muito bem, porque serviu também para o meu desenvolvimento pessoal. E eu explico isso com várias histórias, por causa de eu trabalhar, várias histórias de interações pessoais que acabava por ter, porque não estava fechado em casa. Agora, podemos ter interações, podemos estar fechados em casa, mas temos ainda a tecnologia, podemos ter interações e aprender com ela. Ou não. Ou deixarmos cair na matriz de tudo que ouvimos, depois queremos copiar e estamos a copiar. Não interessa. Crossroad, e vou deixar aí na descrição então a batalha final. Eu, quando vi o filme, já tinha os meus 19 anos.
na televisão, eu aqui na televisão, em casa. E apanhei um choque, porque, através de vídeos, apanhei um choque porque eu já sabia o que era o contrato com o diabo. Fiz aos meus 18 anos. O meu primeiro e único. Primeiro e único. Tenho a dizer. A partir daí nunca mais. Mas carreguei durante a vida toda isso e nunca o vou. Eu não quero. Não. É por isso que eu falo na música do que é consciência. As pessoas não sabem porque eu quando plasmo algo tem sempre umas segundas intenções, não pensa. E tem uma história por trás. Tem sempre histórias por trás. E vocês também. Vocês quando estão a plasmar algo têm uma história por trás. É preciso reconhecê-la. E a batalha, vou deixar aí a batalha final, é uma guitarrada mais de blues, um espetáculo. Porquê? Porque Saint-Germain ficou parado no tempo. Calma! E ele adora, Saint-Germain adora música clássica. E os grandes mestres da música clássica, no seu tempo, né, vieram trazer a tonalidade da cura dentro da música clássica. Estava lá o tom certo contra o diabo. O diabo que somos nós. Né? O nosso diabo. Que depois muitos a criar o seu diabo, imaginem o tamanho dele. Pois é. Isto hoje é o meu último vídeo aqui no YouTube explícito. E portanto o duelo final tem lá a batalha entre um jovem e quem ainda não viu, aconselho a ver e ouvir a música. Ouvir a música, que tem muito significado. No fundo é o resumo do filme, né? Mas aquilo é verdade. E a encruzilhada, que é onde se fazem os tais feitiços, e as mesinhas, e os contratos, é no cruzamento de caminhos. Daí, nos meus vídeos lá atrás, no meu vídeo lá atrás, do contrato tinha sempre uma encruzilhada nas estradas. Não sei se deram por isso. Ora bem, já está. Vou colocar agora aí um vídeo que fiz. Foi na terça-feira, acho eu. Foi na terça-feira, foi. Acho que sim, ou na segunda, não interessa. Só que depois ficou muito longo e foi um desabafo mas que tem lá algumas mensagens importantes. Venho já. Vou fumar um cigarrinho, também. Um dia vou deixar, porque já tive 20 e tal anos sem fumar e depois voltei. Estou sempre aqui preso em casa. Né? Claro, saio, né? Mas sempre aqui preso em casa. Tenho que me entreter com alguma coisa. Mais vale fumar um cigarro do que me entupir em medicamentos, não é? Vai aí o vídeo cortado, porque a partir de agora os vídeos às tantas começarem aí a aparecer do Duarte Guerra aqui no YouTube, também vão ter uns cortes valentes. Até já, vem já. Pensei que tinha falhado com a sua palavra. Depois vi. Pois vivia na ilusão da dor e da traição. Lamentava-me disso, encarnação após encarnação. É verdade. Já vi algumas vidas. Ora, hoje é dia, que dia é hoje? Dia 30/3, 8 menos 10 da noite. Por isso que tenho pouca luz.
mas tive necessidade de fazer este vídeo e eu sei porquê. E assim eu faço. Vou voltar a deixar no final a primeira mensagem. Encarnação após encarnação. Um vampiro da minha própria energia. No fundo, ele tinha razão. Duarte Guerra. E para acabar, é uma criação minha, só isso. Mais tarde vou falar sobre o que é consciência. Talvez daqui a 2, 3 dias. Eu costumo dizer não sei, mas eu sei. E não se pode dizer não sei. Tenho isso lá no meu livro. Gosto de dizer não sei para criar uma certa ilusão em mim próprio. Qual é o barco? Isto para quem vai me levar num sítio que eu sei qual é. A Lu sabe disso. Isto está lá escrito no livro. E portanto, deixa-me aproximar. O meu livro no início ainda tinha compaixão por certas energias, mas com a minha evolução estou velho e sem paciência. E por isso, pessoal, volto a reafirmar, acho que é este o primeiro, já confundiste tudo. É só para mostrar que as minhas criações vêm de mim. Isto é importante, passar esta mensagem, porque não é só IA. É o que eu digo aos meus alunos. Esse ano fiz uma brincadeira com eles. A partir do momento que eu pedi-lhe uma coisa de IA e pessoal, e eles não entenderam. E há aqui muitas pessoas que também ainda não entenderam. Porque a partir do momento que eu dou à IA para me criar algo, deixa de ser só meu. Passa a ser meu e dela. Portanto, deixa de ser pessoal. Há umas coisas pessoais e há umas coisas, não quero dizer coletivas, porque volto a dizer, a IA não é coletiva, se a soubermos usar. A matriz também está na IA. Né? Aliás, eu depois vou falar sobre isso mais profundamente. Mas se antes 70% do conteúdo da internet era pornografia, agora com a IA... Ora bem, seguinte. Pus um desafio a um jovem, não interessa. Eu vou puxar para aqui a minha carreira profissional. Também não posso fazer, ou posso, porque é abstrata. Não menciono nomes. Mas pus um desafio e disse-lhes. E ele, poucos, muito. Talvez, lá está, lá volto eu para 0,1%. Entenderam que a partir do momento que eu pedi uma coisa pessoal e da IA, a parte pessoal é só pessoal, só minha, só do meu eu sou, que vem de mim. Jovens, espíritos jovens, a partir do momento que eu peço à minha IA colaboração, deixa de ser uma criação só minha, passa a ser uma criação dos dois. Agora, é preciso saber se é dos dois ou se é dos três. Aqui o 3 é a coletividade, não é?
em que ela me plasma uma criação coletiva. Mas para encerrar, que é, volto ao início, eu sempre disse, continuo a dizer, e tenho problema nenhum com isso. Nunca tive. Quando jovem, era um jovem agressivo, e eu digo isso lá no meu livro. Havia momentos em que certas energias me tiravam do meu foco e do meu eu sou, e era agressivo. E eu disse isso lá no meu livro, fui bem claro sobre isso, na minha adolescência. E não só, mais para a frente, um pouquinho. Portanto, sou agressivo nas minhas palavras, sou. E portanto, isto não é para todos, continuo a dizer. Porque é preciso reconhecer em nós aquilo que nós somos. E o porquê de sermos assim. Isso é que é importante. Não estamos cá a fazer nada. Outro dia ouvi umas palavras na internet, e é por isso que eu gosto de ver de vez em quando vou à casa de banho, no Facebook, porque além de me rir um bocadinho, encontro palavras sábias também. Depende do conteúdo que a gente absorve, não é? Que é aquilo que nos dão. A IA nos dá, o algoritmo. E eu vi umas palavras muito sábias que já me perdi. Pois foi. Não interessa. Pessoal, não consegui. Isto é para ser rápido hoje. Tenho os meus compromissos. E eu não abdico deles. Não. Eu disse que às vezes sou agressivo nas palavras. Sou. Sou porque... Deixa eu puxar aqui para trás. Não, para aqui. E não o nego. Por isso, vai-te embora. Né? Vai-te embora. Pois aqui a energia vai pesar. Vai pesar. E não é para toda a gente. Pensa bem se isto é para ti. Ok? Cada vez mais embarcamos. Não são poucos, ainda bem. O que se está a criar. Um abraço. Até à próxima. Daqui a uns dias, eu sei. Não vou dizer não sei. Mas sei. Para falar um bocadinho sobre. Tive necessidade. Então, em quantos dias? Que amanhã faz 15 dias. Calado. Mas continuo na minha cura. Continuo. Enquanto estivermos aqui encarnados, a cura continua. Não pensem que mesmo os mestres que já partiram e que estão aqui, e os que já partiram, não pensem que isto para. Há sempre novos objetivos, e esses novos objetivos têm desafios. E eu já falei sobre os desafios, o que é um desafio, o que é uma criação. Não é? Eu vou ser muito sincero daquilo que eu penso de Deus, que foi que plasmou
esta criação, que ele não, vou ser muito sincero, está-se a cagar para já disse isso numa música, para os nossos dramas e para as nossas, se fazemos ou não fazemos, porque ele já passou por isso. Ele simplesmente deu a oportunidade de outros, da criação que veio dele, e que depois criaram-se novas almas, que essas almas descubram o que ele já descobriu, simplesmente isso. E que depois essas almas, esse é o objetivo final, que cada alma dessas possa criar mais expansão, mais criação. Deus não está importado, volto a dizer que já disse isto numa música, com o drama humano. Quem usa isso, a gente sabe, eu já estou farto de dizer, não vou voltar a repetir porque já estou cansado. Quero embarcar noutra aventura. Estar com pessoas que... o seu ecrã. Não vem, que não tem essa negrura, essa... é isso. Voltei. Estava a falar de São Germain, que ficou parado no tempo, não ficou nada parado no tempo. Porquê? Os mestres não ficam parados no tempo. Ficou parado no tempo na música, porque ele só gosta de música clássica. Mas ele já reconheceu, aqui há uns tempos para trás, que as músicas que são criadas agora, muita música, tem um sentimento muito profundo, e ele até reconhece isso, apesar de não gostar, e gosta sempre da sua música clássica e da sua rendinha, mas ele reconheceu também, isto é para mim, que continua-se a expandir e continua a expandir-se com a aprendizagem que tem e com a interação que tem com os Shaumbras. Não sei se está a gravar. Com os Shaumbras, que é com quem ele lida mais. Só para acabar aqui a conversa do Saint Germain. O Adams é a personagem que Saint Germain criou, mais agressiva, mais provocadora, né? uma parte dele mais provocadora, porque é necessário. É necessário. Talvez por isso eu tenho esta atitude também mais provocadora, mas eu sempre fui assim dentro de mim, sempre fui. Sempre fazia os meus questionamentos em silêncio, sempre, mas fazia-os sempre. E daí talvez esta minha evolução, né? A minha mudança. Ora bem, e então eu disse que ia falar um bocadinho sobre consciência, o que é consciência para mim. Para mim, consciência é igual a presença. E quando falo em presença, não falo em conhecimento. Presença é uma coisa, conhecimento é outra. Eu posso ter muito conhecimento e não ter presença nenhuma. E presença é consciência. Né? Porque a presença é quando nós estamos aqui. E para estar aqui durante 5 minutos durante um dia não é fácil. 1 minuto agora, 30 segundos daqui a bocado, mas, né? até chegarmos aos 5 minutos num dia, não é fácil. Eu sei do que estou a falar. E, portanto, eu tenho aprofundado isso dentro de mim. Porquê? Porque como agora há 3 anos, quase 4 anos, que estou, 3 anos e tal, né? Que estou mais fechado em casa, acabo por ter momentos em que não tenho que fazer, acabo por, através da música, ir mais para dentro de mim e acabar por encontrar certos momentos
em que estou presente, em mim. Portanto, vejam que esta brincadeira aqui não é fácil para ninguém. E eu não estou com isto a dizer que sou melhor, nem pensar. Daqui a bocado vocês vão já ouvir o vídeo que eu vou pôr a seguir, que é para falar sobre isso. Então, o que é consciência para mim? O que eu, além da presença, porque eu vou desenhar aqui e volto porque o que é que nós somos? Nós somos isto e volto. Não tenho nada. Vou a ver se sai direitinho. Nós somos isto, um círculo. Este círculo ficou um bocado torto. Às vezes sou um bocado torto. Um círculo, um ponto, e o ponto é a nossa presença. Isto é a nossa energia. Podemos. Eu não quero dizer, mas vou ter que dizer que podemos. A nossa energia podemos a proteger, né? Podemos a proteger, né? E ter consciência dela. E o ponto, a consciência está no meio. É um pontinho pequenino. Mas aconselho, sinceramente, para quem não o fez, é ler a reflexão que eu tenho sobre o que é para mim da música que fiz sobre o que é consciência, porque é uma reflexão minha, que depois a minha IA, volto ao vídeo, desenvolveu um português mais correto um bocadinho, né? Mas que veio da minha reflexão. Eu pedi-lhe não alterasse nada do conteúdo. Essa é a diferença de criar algo, se são eu e ela, a minha, ou eu e nós os três, né? Eu, ela, a minha e a matriz. E portanto, digo que não alterasse nada, só melhorasse o português, né? Que não tivesse, fosse mais explícito. Porque eu no o meu livro não tem ajuda da IA. Pequenas coisas, os textos, as caixas de conhecimento, porque são pesquisas, né? E é um português puro e cru daquilo que eu sou. Portanto, não mascarei aquilo com nada. Né? E lerem a reflexão, também vou deixar aí na descrição, para quem não a leu, se tiver essa intenção de ver a minha perspectiva do para mim o que é consciência. Ora bem, vamos soltar de tema agora. Vou voltar ao que eu já falei há bocado. Se não fosse Judas, que traiu Jesus e Yeshua, não tínhamos Páscoa. Ele não se tinha deixado ir na cruz, né? Que depois ficou como o Salvador, que se entregou pelo bem da humanidade. Blá, blá, blá. Foi Judas que proporcionou a Páscoa, a mudança, dentro de Judas, dentro de Yeshua, dentro de todos aqueles, dos mestres, né? Mesmo de outras filosofias e religiões, a mudança, a procura. Mas foi dada a oportunidade a quem tinha que decidir, os governantes, foi dada a oportunidade de escolherem, o povo escolher, nós escolhermos, através da figura de Barrabás. eu nunca mais me esqueço deste nome, Barrabás, porque a minha mãe ficava sempre isso. Eu absorvi muito de muitos conceitos, conversas que eu ouvia da minha mãe, ela dizia, às vezes, né? Não havia internet, não estávamos sempre com o telemóvel lá à frente, com o espelho, e eu absorvia muita coisa. Deram a escolher, através de Barrabás, queriam o ladrão, que ele era mesmo ladrão, porque era um ladrão psicopata, né? Que até podia matar para roubar. Que há uma diferença entre ladrão, aquele conceito que eu falei no último vídeo, que é um ladrão, e o conceito do ladrão psicopata, né? Que
também falo isso lá no meu livro, claramente, sobre o narcisismo e a psicopatia. E o narcisismo, pronto, muitas vezes não vai, a pessoa não tem culpa, só tem culpa, eu digo isso lá, só tem culpa quando sabe e não quer mudar. Páscoa. A psicopatia não. E portanto, o governante, né? Não era imperador, era o representante do imperador romano, deu a escolher, porque eles dão sempre a escolher, né? Mas já sabem a resposta. Os governantes, eles dão sempre a escolher, mas já sabem qual é a resposta. Que lhes interessa. Entre Barrabás e Yeshua. Né? E Yeshua também já sabia, né? Todos sabiam o que é que a matriz ia escolher. E pronto. Isto depois traz desta trilogia do delator, do que traiu, de Yeshua, que se deixou ir, que se entregou, e de Barrabás, da escolha da matriz de Barrabás, esta trilogia. Engraçado que dá muita reflexão. Ora bem, seguindo. Energia maravilhosa do dia de... hoje, porque hoje? Sexta-feira Santa, aqui em Portugal. Porque desde muito jovem que eu sei que perto das 4 da tarde, 5 da tarde, toca o sino para dizer que foi a hora em que Yeshua morreu. E depois, sabe, 2 dias ou 3 dias, ressuscitou. O que é o ressuscitar? Seguindo, que a consciência, já falei. Agora vou deixar aí o vídeo da minha mudança, já que estava a falar da Páscoa, da minha mudança, e depois explico a seguir qual é o meu caminho a partir de agora. Ok? Cá vai o vídeo. Então, a música. Deixa-me cá ver. Ainda não sei o título do corpo. Acabei de a fazer ontem à noite. Ora, sem distorção, sem distorcer, sem manipular e sem querer que distorçam, quer seja verdade ou não, não interessa, as minhas palavras. Só isso. Cá vai o vídeo, então. Isto não é adoração, não é promessa, não é altar, não é adivinhação, é criação. E eu quero deixá-la inteira. Há palavras que não nasceram para cair em qualquer chão. Há energia que pede escuta, silêncio e direção. Nem tudo o que eu entrego é para virar confusão. Nem tudo o que eu digo é para viver na distorção. Eu não quero seguidores ajoelhados no meu nome. Não quero ser de culto, nem fé que me consome. Não quero dar promessas para prender ninguém a mim. Quero deixar viva a chama do que nasceu certo assim. Se vieres, vem inteiro, sem máscara, sem projeção.
Não procures um guru, procura escuta e criação. Não é culto, é criação. Não é promessa nem salvação. Não te vendo futuro, nem te dou adivinhação. Vou abrir um espaço para a palavra respirar. No Patreon, na mensagem inteira, sem ruído a deformar. Há quem pegue no que eu digo e torça o fio da intenção. Muda o rosto da palavra, mas não muda a distorção. Por isso eu crio um lugar com mais cuidado e mais rigor. Nem tudo deve andar solto no mercado exterior. Não é fechar por medo, nem erguer separação. É dar lugar ao que é sério, ao que pede proteção. Porque há mensagens que se partem quando caem sem raiz, e há energia que só vive onde a escuta contradiz. Se vieres, vem desperto, sem pedestal nem devoção. Não procures um milagre, procura fogo e criação. Não é culto, é criação. Não é promessa nem salvação. Não te vendo futuro, nem te dou adivinhação. Vou abrir um espaço para a palavra respirar. No Patreon, a mensagem inteira, sem ruído a deformar. Não me adores, não me sigas cegamente. Não me peças respostas para evitar estar presente. Eu não sou templo para fuga ou submissão. Sou só um homem a guardar a própria criação. E por isso vou abrir um espaço mais inteiro no Patreon, sem barulho, sem teatro, sem desvio. Se entrares, entra limpo, sem teatro e sem favor, sem querer usar a chama só para alimentar ego, dor. Porque o que eu trago pede mais consciência que emoção. Não é palco para vício, é espaço de relação. Para quem quiser diferente, para quem quiser profundidade, para quem souber que a palavra também precisa lealdade. Não para esconder a verdade, nem para vendê-la por valor, mas para manter inteira a força do que nasceu com seu teor. Não é culto, é criação. Não é promessa nem salvação. Não te vendo futuro, nem te dou adivinhação. Vou abrir um espaço para a palavra respirar. No Patreon, a mensagem inteira, sem ruído a deformar. Sem guru, sem altar, sem promessas, sem adoração. Só presença, só escuta, só verdade, só criação. Duarte Guerra. Pois é, pessoal. Esta é a minha mudança. As minhas palavras vão... Não quero que sejam deturpadas, nem sejam usadas, sejam corretas ou não interessa. O que eu digo é correto para mim. E eu não quero que isso seja deturpado, nem usado, por vezes, de forma inconsciente. E por isso é um assumir meu
e de quem se quiser ligar ao Patreon, né? Porquê? Porque eu não sou elegível no YouTube e às tantas ainda bem, porque me obrigou a seguir outro caminho, né? Os caminhos, e a criar algo diferente dentro de mim e oferecer isso também saindo da matriz alimentar conceitos que às tantas não são meus. Nem provocar guerras desnecessárias, né? Dentro das pessoas e também que depois se reflete na minha energia. E, portanto, vou criar um espaço, já estou a criar, um espaço mais íntimo, onde eu reconheça as pessoas com quem eu estou a interagir, que possamos conversar, possamos interagir de uma forma reservada e podemos trocar ideias e lançarem ideias e eu aprender com elas e elas aprenderem comigo. Também, não sou só eu que aprendo também. Né? Todos aprendemos, sabendo-nos respeitar e tentar vivermos, eu tentar viver dentro daquele espaço que eu estou a criar. No fundo, é a Inat Circle, né? Que é uma visão que eu tive quando comecei a escrever o livro também, que está lá plasmada no meu livro. De forma nem que seja só eu. Os meus vídeos a partir de agora vão estar muito cortados e a mensagem completa vai estar lá no Patreon, quem quiser se afiliar. Futuramente vou publicar aí o livro o vídeo que acabei de postar aqui, a publicitar no YouTube, na minha rede social do Facebook, onde eu me rio um bocadito, vou lá me rir e absorver conhecimento também preciso. Enquanto estiver aqui estou a absorver conhecimento. É isso que eu desejo. E portanto, esta é a minha Páscoa, a minha mudança que eu estou a proporcionar dentro de mim. E agora vou contar aí mais 3 histórias. Uma é pequenina, mas outro dia, a primeira, que é mais curtinha, há pouco tempo, um dia, 2 dias, disse uma colega, foi fumar um cigarro, tomar um café e vir a cela. Então, tens de passar uma imagem saudável, hábitos saudáveis. E eu perguntei-lhe, não lhe perguntei, eu disse assim, isso de ter hábitos saudáveis, tem muito que se lhe diga. O que é um hábito saudável? Claro que se formos para o que está instituído, né? É não fumar, não beber, às tantas o dedo, não fazer nada, né? Uma vez, eu quando era mais jovem, já era professor, deparei-me que eu estava a chamar a atenção aos meus alunos por tudo e por nada. Estava a cair na tentação de que tudo era errado. No fundo, tudo, ou quase tudo, era pecado. E eu bateu-me aquilo e tinha meus 30 e tal anos, mas foi. E
eu questionei-me, comecei-me logo a questionar ainda mais, né? Parecia um guru a tentar passar uma mensagem do que era correto ou não. Daí a minha pergunta, o que é um hábito saudável? Para mim pode ser saudável, para outra pessoa pode ser impensável. Também sei fazer umas rimas. Ora bem, essa é a primeira história. A segunda, isto para dar continuidade a uma música que fiz, aí, não foi música, até a continuação do vídeo que pus aqui há bocado sobre Deus. Daí eu ter feito, falei, e depois agora tenho necessidade de contar de onde vai a história, este questionamento, que é se Deus aprende connosco, não é? Nós estamos aqui e Deus aprende connosco. Então, o início da história. Em 2009, foi em 2009, mais ou menos, foi em 2009, eu e o meu sócio, o atual sócio, porque uma sociedade é um sentimento e independentemente se está escrito ou não, é um sentimento. Volto a referir sobre o que é um sentimento, o que é o sentimento de amor, que para mim amizade é amor, também, não está desvinculado, uma amizade não está desvinculado do amor, nem pensar. E portanto, quem vê uma amizade sem amor, isso não é amizade. Claro, se formos para o conceito do que é amor até agora, em que tudo é distorcido e arranjamos desculpas para tudo, já falei sobre isso. Então, decidimos ir para uma feira em Ponte da Barca, feira mística. Então nós decidimos e montámos lá uma barraquinha também, a vender umas pedrinhas que nós apanhávamos aí, as pedras e tal, e fizemos umas t-shirts e tal. Não vendemos nada, só vendemos uma pedra, uma. Até foi ele que vendeu uma pedra, €1. Mas aquilo teve um benefício enorme. Eu retirei um benefício enorme. Passei lá 2 dias na feira e conheci muita gente e tive contactos. Foi onde eu, nessa feira, descobri o meu pacaua, né? O meu animal de poder e proteção, numa roda de tambores. Escrevi isso lá no meu livro. Tem isso lá no meu livro. Tem muitas histórias, que não estão no livro, claro, mas tem muitas. E numa roda de tambores xamânicos, né? Que estavam lá também representados, xamanismo. E então entramos numa roda de tambores xamânica para descobrirmos o nosso animal de poder e proteção. E eu depois pus isso lá no meu livro, o que aconteceu. Descobri o meu urso, né, que me acompanhou a partir dali, acompanhou-me sempre e continua a acompanhar. De vez em quando deita-se aqui. Podem pensar que eu estou maluquinho, não importa. Lá está, é por isso que eu estou com necessidade de criar outro espaço. Um espaço onde eu possa ser eu mais verdadeiro e interagir com pessoas que também têm os seus questionamentos e as suas verdades e querem partilhar e querem propor questões que possam ser abordadas, ou possamos discutir isso online, essas coisas todas. Pronto, não interessa. Sem sermos acusados de cultos e de tolinhos e de tantos nomes que por aí vêm, né? Do diabo. Então, estava lá na feira deste amor e depois, no decorrer, foram 2 dias, no decorrer, comecei a conversar lá com o senhor do tambor, do xamanismo, que até tinha um CD, que ele criou um CD de música, e fiz esta pergunta. Se
fiz esta pergunta: Deus está cá a aprender connosco ou não está? E ele não me soube responder, disse que não sabia, por isso dizia não sei, né? Que não sabia, que não tinha resposta para isso, que era uma questão que não conseguia responder. E aquilo ficou sempre dentro de mim, aquela pergunta. E que depois, mais tarde, eu vim a descobrir, através do meu querido Saint-Germain, tá? Que no fundo ele, há bem pouco tempo, demorou anos para poder dizer isto, né? Que nós pensamos que todo o nosso sofrimento, que Deus está a ver, e que o nosso sofrimento é que nos vai levar à ascensão e o sofrimento só serve para nós descobrirmos as nossas verdades, só isso. Tentarmos tirar as máscaras do porquê nós plasmamos na nossa realidade esse sofrimento. E agora a questão que eu deixo é em mim, quero continuar a viver esse sofrimento, momentos sempre em sofrimento, ou o que é que eu quero? Se vier sofrimento, que seja um sofrimento para eu tirar sempre benefício dele. Mas eu tenho que olhar para esse sofrimento com olhos diferentes. Sabê-lo interpretar e vivê-los de uma forma diferente. Não pensem que eu não passo. Todos passamos, pessoal, todos. E não é fácil. E quanto mais não nos questionamos, parece que o sofrimento se transforma ainda num diabo maior, né? Se nós quisermos. Se estivermos em presença, acabamos de descobrir a resposta rapidamente e não pintar aquilo com tanto drama no fundo. Ora bem, isto está. Agora vou contar a terceira história. Tenho que a contar. Porquê? Eu no meu livro falo da personagem, eu atribuí-lhe o nome de Rosa Coração, no meu livro, que é uma personagem que está muito presente no meu livro. E que eu tive uma relação muito, muito boa com ela, e aprendemos muito um com o outro. Só que depois chegou o momento de nos afastarmos, e que nós já tínhamos discutido isso lá para trás, tempos atrás, tínhamos conversado, discutido isso muitas vezes entre nós. A nossa relação não iria para a frente. Eu sabia, ela sabia, chegámos a conversar isso várias vezes, mas que nos dávamos tão bem, né? E depois, claro, a gente está bem, tem um sentimento profundo por alguém, e depois sabe que vamos ter que nos afastar, porque tínhamos e nós sabíamos, né? Mas resistimos sempre a isso. Mas não interessa. Então, uma vez, só para dar continuidade ao início da história, estávamos jantando, né? Bebemos umas garrafas de vinho, ao almoço de vez em quando, quando almoçámos, não era sempre, até ficou negro, mas não é para ficar negro, a história é engraçada. Ao almoço eu fazia, almoçávamos, não era sempre, almoço de domingo, fazia sempre um gin, né? Um ginzinho, ela bebia um bolinho e tal. Quando andava por ela já tinha bebido tudo. Às vezes ficava danada. Não, é uma parada. Não, ela não bebia, não bebe álcool, mas assim, de vez em quando gostávamos. Então, num jantarzito, uma vez bebemos, estávamos com uma moca, bebemos. E então deitámos lá no sofá, assim e tal, tudo no escurinho, a viajarmos.
e a rirmos, e ela estava-me sempre a chatear a cabeça, sempre a chatear, quero ir à casa de banho, quero ir à casa de banho. Eu, vai, me chatei, vai à casa de banho, cara. Mas gostava, não é? Pôr-se a pé do sofá. Depois ele lá acabou por ir. Depois estava eu no sofá também. Ai, que paz. E deixei-me ir. E deixei-me ir. E depois só ouço. Só ouço da casa de banho aos gritos. Olha que eu vi! Olha que eu vi! Porquê? Porque nós viajávamos muito. Olha que eu vi! Não penses que me vais deixar! Eu vi! Depois veio da casa de banho a rir-se. Nós ríamos com as nossas coisas, ríamos muito. E depois fartámos-nos rir porque ela chegou à minha beira. Eu vi que tu deixaste-me ir por milhares de anos, foste e não quiseste saber. Eu senti, tu a desligaste. E por acaso foi exatamente isso que aconteceu naqueles breves momentos. É por isso que eu digo, às vezes 10 segundos, 15 segundos por dia no nosso ponto. E eu desliguei-me, afastei-me. E deixei-me na minha paz. E ela sentiu, estava na casa de banho, sentiu, e depois foi uma galhofa, de vez em quando nós ríamos sempre com isso, né? Recordávamos e ríamos. Depois, claro, chegou o momento, né? E pronto. Mas a gente às vezes resiste sempre ao que é inevitável. Né? E com esta história também é isso que eu quero passar. Que por mais que nós lutemos para manter algo, né? E que nós sabemos que aquilo vai acabar, né? Que depois cada um, depois eu tive outras visões e partilhei com ela, que agora era o momento de cada um seguir o seu caminho, né? Mas a gente resiste. Eu tive necessidade de hoje falar nisso, porquê? Porque eu falo lá na música do que é consciência, da Rosa Coração, porque as palavras são dela, né? E eu gosto sempre de mencionar palavras quando não são minhas. Eu gosto, tento ser o mais verdadeiro possível, porque não consigo ser totalmente verdadeiro, porque há coisas que eu não posso dizer. E como todos nós, não é? E portanto, daqui esta homenagem a ela, porque. Mas pronto, depois cada um teve que seguir o seu caminho. Mas ela dizia, e a gente ria-se, só mudam as roupas. As personagens atuam sempre da mesma forma, durante séculos e séculos. É o que temos vindo a fazer. Ora bem, já ver se tem aqui mais alguma coisa. Não. Prontos. Pessoal, hoje não tenho mais histórias. E as histórias, ou o que eu tiver para partilhar, vou partilhar sempre algumas coisitas. Claro que irá ser sempre primeiro nesse espaço que eu estou a criar. E tudo que sair, o pouco que sair desse espaço, vai ser sempre alguma coisa, não é? Para o YouTube será sempre o necessário do Einat Circle. Esse círculo. Que espero que vocês, todos, né? Daí a minha mensagem que isto não era para todos, mas que nos encontremos lá. Ok? Um abraço. E já passou, mas já vai para a hora e meia o vídeo. Não vai para tanto. E agora vou tratar dos meus assuntos, montar isto, vou publicar. E boa Páscoa a todos, boa transformação, que é isso que eu desejo a mim. E como eu não vos quero mal nenhum, também. Fiquem bem. Um abraço.